once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Alô amigos do pedal, amigos do canal, sejam bem-vindos. Mais um dia de luta, glória e vitória. E com chuva. Final de semana choveu muito. Não pude testar aqui o equipamento. E aí, choveu muito na sexta, no sábado e domingo. Ontem, durante o dia não. Mas ficou meio cinzento e nublado. Hoje, amanheceu até com um pouquinho de sol, entre nuvens. Falei, vai dar boa. Vamos testar esse conjunto de transmissão e vamos lá em Ponta Negra, porque a praia de Ponta Negra virou a lagoa de Ponta Negra. Claro que hoje não vai estar inundado, acredito eu, que a água deve ter sido absorvida. Mas vamos ver o que acontece por lá. Que não tinha condições de ir lá, pedalar na chuva. Muitos outros youtubers vão lá e gravam, mas eles vão de carro, vão de outros transportes. Ciclista acho que sou eu, então não tinha como ir lá para gravar a lagoa de Ponta Negra. E me abriguei aqui nessa concessionária enquanto a chuva passa, que já está passando, ó, vai abrir um sol. E aqui na frente temos uma subida que eu evito, sempre evito essa subida aqui, mas hoje, devido a estar com esse conjunto novo, bora subir pedalando. Assim que parar eu vou mostrar, eu vou atravessar a rua e vou mostrar o começo dela. Vou posicionar aqui a câmera na alça da mochila e vou subir pedalando. E vamos trocando aquela ideia enquanto isso. A chuva está parando e bora pedalar. Pronto galera, aqui estamos. É uma subida bem inclinada, é uma subida grande. Não se compara de Tabatinga, que dá o dobro dessa aqui, e uma inclinação maior. Mas é uma subida boa para testar. E vou colocar a câmera aqui no chão para vocês terem ideia da inclinação dela. Acho que deu para ter uma noção, né pessoal? É uma subida boa, vamos testar. E como eu fechei a corrente, essa corrente aqui foi fechada, é nova, só andou na reta até agora. Então vamos testar numa subida para imprimir força nela e saber se os elos estão bem fechados. Se ela aguenta a subida, provavelmente não vai dar problema. Corre o risco de arrebentar a corrente? Corre. Espero que não, mas é o primeiro teste. Então, bora lá. Passar a marcha correta. Já está. Bora. Partindo do zero aqui. E vamos nós. O velocímetro parou de marcar a velocidade, viu? Estava marcando até o último rolê que eu dei, que foi lá na praia de Cotovelo. Mas aquela pilha, o sensor deve ter acabado. E eu não fiquei atento a isso, fui perceber agora que eu saí. Ó, quanto às impressões, claro, coroa pequena, cassete grande. Então a relação que estou usando é a 24, 40. Subindo bem tranquilo, sem fazer força. Se fosse com a relação que eu tinha, que estava nela antes, que era a coroa pequena 28 e o cassete maior 34, estaria imprimindo muita força. Não, estou pedalando suave, ó. Bem tranquilo. E a corrente suportando. Estamos finalizando aqui, mas é uma subida aqui. É a subidinha que eu evitava antes. E hoje, claro que eu fico um pouco ofegante, mas se fosse na outra configuração, nossa, estaria colocando a língua no joelho. E vencida a subida, caminho que geralmente eu evito, só que hoje não. E outra coisa também, fala a verdade, vou ficar inventando história,
mentindo, porque não é essa a minha característica. O conjunto com essa subida aqui, muito bom para subida, mas está acontecendo uma coisa que quando eu coloco no cassete 11 e estou usando ou a coroa do meio ou a maior, fica pulando, não sei porquê. Isso costuma acontecer quando o conjunto já está velho, desgastado, as engrenagens começam a não dar um encaixe bom, aí ela fica pulando. Nesse caso aqui é um conjunto novo, não sei por que está pulando quando joga no cassete 11. Eu acredito que possa ser um pequeno desalinhamento em um dos dentes. Ele não está sincronizado e acaba pegando na corrente, naquela lateral, no elo da corrente. Eu acho que é isso. Mas com o tempo eu vou tentar descobrir se é isso mesmo, se depois que o conjunto gastar mais, se vai encaixar e diminuir os pulos ou até parar. Que um cassete gasto pula de repente, esse aqui pode parar de pular de repente. Então, você vê, ó, caiu uma chuvinha, já está abrindo o sol, temperatura, o sol até que não está ardido, que geralmente depois de chuva tem um sol ardido. Esse aqui é o bairro da Candelária. Estamos indo para Ponta Negra. Primeiro teste aqui concluído com sucesso. Fora esse problema com o cassete 11, o COG 11, né? O cassete é o conjunto todo. É o COG, que é a engrenagem menor 11, dando um probleminha, mas tranquilo. E olha como as nuvens estão escuras para lá. Aqui nós temos janela de sol. Esse sol entre nuvens, que é o que nós estamos pegando agora. Mas para lá acho que corremos o risco de tomar uma água. Mas vamos mesmo assim. Já que estou aqui, não vou voltar. E a vontade de pedalar era grande devido ao final de semana, que eu acho que a chuva do mês inteiro caiu nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. E agora, com sol, mas não garantido, para vocês saberem aí, ó, 18 de março, 28 graus, e agora 11h13. Saí mais tarde de casa para poder fazer uma análise melhor do clima, só que não teve como, ficou meio enganoso. E o que eu posso dizer é que quando eu tiver tempo, eu vou pedalar no meio de semana. Hoje estou tendo tempo, então estou aqui. Mas ficar esperando só para pedalar os sábados não dá mais não, porque a temporada de chuva se antecipou. A temporada de chuva se antecipando, os sábados, domingos não são mais garantidos. E pelo menos vamos gravar com tempo um pouquinho, com abertura de sol. Não está tão fechado. Vamos aproveitar e mostrar o que acontece em Ponta Negra, que virou um lago nesses dias de chuva. Aquela areia não absorve a água. Aqui estamos em Ponta Negra, perto de um dos dissipadores de água, que não resolveu muito. Olha como a água está olha como a areia está escura aqui, sinal que foi um dos pontos de alagamento. Veio aquele trator, deu uma arada para deixar a terra mais solta, porque senão vira um piso cimentado que a água não penetra. E foi feio o negócio, porque a parte que a água deveria escorrer está mais alta, então a água fica empoçada, ela não vai para o mar, ela fica parada aqui, que é um erro. Tanta engenharia, tanto dinheiro gasto, uma empresa que já fez em outras praias, será que todas são assim? Com caimento negativo? Complicado. Então,
Vamos mostrar até o morro. Muita areia foi levada lá do pé do morro, ó. Aquele pezinho do morro que eu já andei em cima da areia, que eu fui até as pedras, subi um pouquinho ali na trilha que tem naquela mata. A areia foi levada. Vamos ver como é que está lá. E mostrando pelo caminho aqui como estão as coisas. Só que agora é um horário de 11h19. Vamos ter mais som ligado. Não vou poder gravar em todos os lugares. Aqui mesmo tem música. Acho que o microfone já consegue captar. Então não tem como eu ter a liberdade igual eu tenho de manhã. Quando eu venho tem pouca gente, ó. Tem muito som ligado. E o velocímetro, ó, não tá marcando. Mas geralmente é aquele pedal de 32 km que não vou mostrar o final. Olha como tá escuro aqui, ó, a areia. Sinal que a água ficou parada aqui em cima. E o trator não arou. Não veio dar aquela soltada na areia. Então isso depois de secar vira igual um piso de cimento. Dá para andar com a bicicleta como se estivesse no asfalto. Tão duro que fica. Que essa areia veio do fundo do mar. Ela não é areia de praia. Ali é areia do fundo oceânico. Então as características não vão ser compatíveis com a areia original. E uma coisa que eu estou curioso é para mostrar aquele deck. Se alguma coisa foi feita. O que temos de novidade. E pelo jeito nada foi feito, nada mudou. Só tiraram mais o lixo, madeiramento. Então os ratinhos Mickey Mouse perderam a moradia. Está mais difícil para eles se esconderem aqui. Mas pô, daquele tempo para cá já dava para ter feito alguma coisa. Você vê como as obras andam, passo de tartaruga. E a administração, que é uma empresa para administrar aqui o calçadão. Nenhuma empresa se habilitou, porque todo mundo quer ter lucro. A obra ali continua de mais um dissipador, mas aqui, ó, continua sem novidades, apenas que tiraram o madeiramento antigo e o lixo que estava acumulado, até que a população jogue mais. Vamos seguindo. Então, ó, aqui ainda tem um pouquinho de água. Você vê que mesmo estando mais seco esses dias, ontem e hoje, ainda sobrou uma água acumulada aqui, ó. Ei, laiasca. E assim vivemos. Ó. Imagina quando chove, como fica isso aqui. Porque essa areia não aceita a infiltração da água. Ó. Ainda tem. Fica muito feio isso, depois que seca, fica esverdeada a areia. Fica muito feio. Olha, cartão postal da cidade. E a temporada de chuva se antecipou, porque no ano passado foi no meio do ano. E esse ano já começamos em fevereiro praticamente. E agora março, em 3 dias chove, que é esperado para o mês inteiro. Aqui o trator trabalhou mais, ó. Sinal que a areia estava bem compactada. E a lagoa, ele está arando lá, um tratorzinho azul. Chegar mais perto. Se não fizer isso, essa areia aqui vai virar o piscinão de Ponta Negra. Tratorzinho arando aí, ó. Esse é o responsável por deixar a areia solta e cinzenta, que a areia fica escura. Parece até uma areia de mangue. Olha aí, ó, em plena atividade. E é isso que tem que ser feito. Vai quebrando os rodolitos e vai soltando essa camada de areia para que a água infiltre, além de quebrar os rodolitos. Mas o certo é um esquema de peneira. Aí, ó.
mostrando ao vivo. E aqui estamos bem próximo ao morro, com ainda pontos de alagamento. Mas isso aqui é o restinho da água que sobrou, viu? Porque cobriu tudo. Até onde está as canoas ali, ó, ficou coberto de água. E não tinha escoamento para ir embora. A água ficou parada. E só de olhar daqui, ó, já dá para ver que muita areia foi levada. Aquele caminho beirando ali a mata já não existe mais com areia, que foi aterrado, mas a água levou embora. Não só a água da chuva, a própria água das marés. Então acabou levando. E aqui, ó, tá bem dura a areia, tenho certeza. Tanto que eu vou ir pedalando até onde eu conseguir, porque devido a já ter experiência de ter pedalado aqui nessa areia, eu acho, mas tenho quase certeza que vai dar para pedalar aqui. Aí, ó, a areia fica compactada, ó. Tá vendo que tá escura? É onde a água empoçou. A areia é tão dura que não deixa filtrar. E nessa aí, ó, a bicicleta não faz nem rastro. Fica parecendo um piso de cimento. Aqui tá agarrando um pouquinho, mas é pouca coisa. Ó, virou um rio. E os caras fizeram uma queda negativa. A água não vai pro mar. Então eu acho que alguém não fez o seu serviço corretamente. Aqui já tá prendendo um pouco, mas dá pra sentir que a areia tá dura. E os caras estão fazendo um monte de areia ali pra quê? Proteger o morro, será? Deixa eu ver, ó. Aqui já tá mais difícil. Aqui tá mais difícil. Vou ter que andar fazendo aqueles... Será que é uma barricada? Ó, areia escura. E aqui quase que o calçado nem deixa marca, ó. A gente anda, praticamente não fica pegada. Tão dura que tá a areia. Eu acho que eles estão deixando mais alta aqui essa areia, para proteger mais o morro. Eu acho que é isso. Que a água com a chuva chegou até aqui, ó. A placona que antes era alta, agora tá um pouquinho mais alta do que eu. Então a água chegou aqui no pé do morro. Então eles estão deixando mais alto. Uma espécie de terraplanagem aqui. Marromeno. Como diria aquele técnico lá, o Xburg, o processo está sendo feito. Então é isso. Estamos aproveitando um pouco da areia para deixar mais alto, porque se a intenção é proteger o morro, tem que proteger o morro, inclusive do ser humano. Temos pegadas ali meio que apagadas, acho que devido à chuva, mas o pessoal não desiste de subir. Deixa eu ver onde esse trator vai, né? Que eu não sei se ele está me vendo. Sei que aqui não tem nada isolado, então temos que ter cuidado. Aí o recanto aqui, ó, do final da praia, que tinha areia, olha, aquela barraca cor de laranja ali, ó, passava-se tranquilamente por cima ali, né, onde está aquela barraca, e seguia até lá naquela placa branca enferrujada. Tranquilamente se andava aqui. E agora a areia avançou, foi muito retirada a areia aqui. Olha só a quantidade. Vamos dizer que se perdeu aqui, ó, dessa ponta até onde a areia estava no final da engorda, tranquilamente se perdeu uns 30 metros de areia. 30 metros. Tranquilamente. Então, e não estamos muito longe do morro. Eu acho que daqui até o morro deve ter mais uns 60 metros.
Nessa velocidade, se continuar assim, teremos o morro atacado em breve pelas marés altas. Perdeu muita areia muito rápido. É doido. Vamos avançar mais um pouco. Hoje eu não vou andar por ali porque tem que deixar a bicicleta muito longe, tem muita gente. E aí não dá. Mas aqui, ó, no último vídeo que eu vim e gravei, eu andei aqui por cima, fui até lá na frente, e tinha areia, e já tinha sido levado uma parte, e mesmo assim eu consegui andar. Aí agora não tem mais areia. Aquela pedra ali, ó, o cidadão tá em cima, estava coberta de areia, e agora totalmente exposta. É. O ser humano fez um plano, a natureza fez outro. E aqui é um dos pontos que o mar é mais calmo. Então por isso que acumula mais pessoas. Aqui dá até pra dar um mergulho sem correr o risco de ser embolado pela onda. E o trator aqui olhando assim por cima, dá pra ver que perto do morro ali onde a areia tá mais escura, tá mais baixo mesmo, tá bem mais baixo. Então eles estão terraplanando. Só que eles tinham que colocar uma quantidade de areia para deixar positiva a queda lá. Positivo que eu digo é assim, alto, onde está o rapaz, e a água escorrer aqui para o mar. É a quantidade de rodolitos que tem ali na areia, mas tem de monte. Tem muitos. Ali naquele ponto. Essa câmera não tem zoom. Os problemas. Mas quanta mudança em tão pouco tempo. A última vez que eu vim aqui, acho que se fizer faz um mês, ou talvez um pouquinho mais de um mês, para se perder tanta areia. Peguei um pouquinho de sol, pelo menos mais agradável do que tempo nublado, fechado, com chuva. Ficou melhor assim. Então é isso, pessoal. É triste a queda d'água para o lado que não deveria, né? Se a água vem do mar, tem que voltar para o mar. A lógica é a queda do terreno tem que ser para o mar. Já que aqui ficou mais alto que o mar, então complicado. Eu não sou engenheiro, mas temos que ter ideia das coisas, e o que é lógico é lógico. Então é isso, pessoal. 11h42, o velocímetro não está marcando nada, não vai ter aquele finalzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero não tomar chuva. Deixe um like, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui!